Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos em mais um vídeo tutorial do curso de Moodle Avançado. Hoje vamos dar continuidade à discussão sobre grupos no Moodle e eu trago para vocês um tema muito interessante que é a modalidade de grupos. O que significa isso? É um conjunto de funcionalidades que o Moodle tem para tratar determinadas tarefas e atividades de uma maneira mais adequada quando se trabalha com grupos. A ideia, por exemplo, é você poder criar atividades e separar por grupos essas atividades, quer dizer, restringir o acesso da atividade a um determinado grupo. Vocês vão entender basicamente o que eu estou dizendo, né? O Moodle, além de fazer os grupos, como foi ensinado nos vídeos anteriores, ele também tem maneiras particulares de tratar as atividades quando se trabalha com grupos, e isso chama-se modalidade de grupo, né? Como é que eu faço onde é que eu acho essa configuração, onde é que ela aparece? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no Moodle da UFAL para vocês verem onde é que existe essa questão de modalidade de grupo. Então eu vou entrar aqui num ambiente qualquer, por exemplo, esse ambiente daqui, eu tenho acesso como professor, e vou ativar a edição, ok? Suponha que eu vou inserir aqui um fórum, então eu vou clicar aqui em adicionar atividade, o recurso, vou clicar em fórum, por exemplo, e vou clicar em adicionar. E aí vem todas as questões que vocês conhecem, né? O nome do fórum, a descrição, tarará. E praticamente em todas as atividades e recursos do Moodle, quase todas, existe uma opção chamada configurações comuns do módulo, que é essa aqui. Quando você clica nessa categoria de configurações, vocês vão encontrar a opção de disponibilidade, que vai, a princípio, manter esse recurso ou atividade disponível ou não para o estudante. Então ele está como mostrar aqui. Esse número de identificação do módulo, que é uma coisa mais usada na parte de notas, a gente vai falar sobre isso mais tarde. E aqui vem a opção que eu falei para vocês, ó, modalidade grupo. E aí quando a gente clica, existe três opções: nenhum grupo, grupos separados e grupos visíveis. O que quer dizer isso? Nenhum grupo significa que essa atividade em específico, no caso esse fórum, ele vai ser trabalhado como se não houvessem grupos na disciplina. Então, para este fórum em específico, caso hajam grupos separados no ambiente, não vai fazer a menor diferença, né? Todo mundo vai ser tratado como um único grupo. Então, se você quiser que sua atividade ela tenha esse comportamento, você opta por nenhum grupo. Grupo separado significa que você vai distinguir a atividade, ela vai distinguir os grupos. Então, quem é do grupo A, por exemplo, não vai enxergar o que vai acontecer no grupo B. Então, o estudante do grupo A, ele posta alguma coisa no fórum, e o estudante do grupo B, ele não vê o que o estudante do grupo A fez. O grupo B não tem acesso a nenhuma postagem do grupo A, de nenhum outro grupo, na verdade, né? Assim como ele também não consegue responder nenhum comentário de outros grupos, ele só consegue acessar comentários do seu próprio grupo, no caso do fórum, né? Então, grupos separados é isso, é você tratar a atividade como se fossem grupos separados sem se enxergarem. Grupos visíveis, se você escolhe a opção de grupos visíveis, a tarefa ela vai considerar ainda a existência de grupos, assim como em grupos separados, só que diferentemente os grupos vão poder se enxergar. Então, assim, quem é do grupo A só vai poder responder, no caso de fóruns, né, postagens do grupo A, mas vai poder ver o que os demais grupos estão fazendo, certo? Então é aqui que você escolhe a modalidade de grupo, para poder, no caso do fórum, aparece aqui, mas em todas as outras vai aparecer basicamente aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui em atividade em questionário. Se você for lá em configurações de questionário, aqui eu tenho configurações comuns de módulo e novamente eu tenho aqui modalidade de grupo. Se eu for, deixa eu ver, por exemplo, tarefa, né? Se eu for lá em tarefa,
eu vou ter a opção, normalmente fica no final, né? Configuração comum do módulo, e eu tenho aqui modalidade de grupo, né? Então isso aqui uma categoria de configurações que existem em quase todas as atividades e recursos. Eu não sei se deixa eu dar uma olhada aqui se em arquivos existe essa opção. Eu acho que não. Configurações, aqui não tem. Ah, tá aqui. Mas não tem, realmente. Não são todos, né? Como eu falei para você, porque tem coisas que não faz muito sentido. Certo? Bom, isso é uma ideia geral. Para ilustrar com mais detalhes isso que eu falei para vocês, eu vou recorrer a um outro Moodle que eu fiz, né, que é o Moodle que eu uso como Moodle de teste para os cursos de Moodle básico e Moodle avançado, porque lá, como eu sou administrador, eu mesmo posso criar as contas. Então eu criei 4 contas de alunos chamados estudante 1, estudante 2, estudante 3 e estudante 4. Criei essas 4 contas para simular os estudantes e criei uma conta de professor chamado professor 01, se eu não me engano. E é lá eu criei criei 3 fóruns gerais do tipo geral, um configurado para nenhum grupo, outro configurado para grupos separados e outro configurado para grupos visíveis. E fiz postagens lá como se fossem os estudantes. E aí vocês vão ver como é que o professor e os estudantes visualizam esse fórum. Muito bem, estamos aqui no meu ambiente de Moodle de teste, que eu mesmo instalei. Notem que eu estou aqui logado como professor 01 e eu estou aqui com o meu ambiente de teste que eu criei. Então, entrando lá no ambiente de teste, como eu falei para vocês, eu tenho 3 fóruns, está aqui, 3 fóruns. Um fórum, todos eles são fóruns gerais. Um deles configurado com modalidade de grupo do tipo nenhum grupo, o outro para grupos visíveis e o outro para grupos separados. Já existem algumas postagens aqui dentro de alguns alunos, como eu falei para vocês, e a gente vai ver mais ou menos como é que o professor enxerga essas postagens. Só para vocês terem uma ideia, se eu for aqui em usuários, em grupos, vocês vão ver que existem 2 grupos nesse ambiente. O grupo A, ele possui o estudante 1 e o estudante 2, e o grupo B possui o estudante 3. Existe ainda um 4º estudante, está aqui, estudante 4, que ele não está em nenhum grupo, para vocês verem o que acontece quando o aluno não está também em nenhum grupo. Então vamos lá. Eu como professor, saí aqui. Eu como professor, quando eu entro no primeiro fórum, eu enxergo, eu consigo enxergar todas as postagens. Então eu tenho aqui um tópico criado, né, chama tópico do grupo B, esse tópico foi criado pelo estudante 3 do grupo 2, aqui estudante 3. Esse daqui foi criado pelo estudante 2, que é do grupo 1, do grupo A, né? E esse foi criado pelo estudante 1, também do grupo A. Então tem 2 tópicos criados por estudantes do grupo A e um tópico criado por estudantes do grupo B, que eu enxergo os 3, na verdade, sem dificuldades, posso entrar neles, posso respondê-los, certo? Sem nenhum problema, né? E até porque, além do fato de eu ser professor, eu também estou em um fórum de discussão, um fórum configurado para ser do tipo nenhum grupo. Então não faz diferença aqui. Agora vamos passar para o próximo, que é o fórum tipo 2, tipo grupos visíveis. Aqui em grupos visíveis, como eu sou o professor, né, eu nem preciso estar dentro de grupo nenhum desse aí. Como eu sou o professor, eu consigo visualizar tudo que está acontecendo, mesmo sendo grupos visíveis. Aliás, grupos visíveis todos conseguem, né? Mas a diferença é que eu posso responder a qualquer um desses fóruns, desses tópicos aqui. Então, por exemplo, um tópico criado pelo grupo A, eu tenho possibilidade de responder. Esse outro tópico criado pelo grupo A também posso responder. E esse aqui criado pelo grupo B, eu também posso responder. Ok? Eu ainda tenho a opção, olha que interessante, caso vocês queiram, por exemplo, trabalhar com tutores para grupos diferentes. Eu posso, aqui eu posso filtrar quais tópicos eu quero ver. Então eu quero ver só os tópicos do grupo A. Aí só vão aparecer tópicos do grupo A, tópicos criados por estudantes do grupo A. E se eu quiser ver somente os tópicos do grupo B, só vai aparecer os tópicos criados pelos estudantes do grupo B.
Se eu for para o próximo fórum, que esse aqui é de grupos separados, esse aqui que seria aquele que um grupo não enxerga o outro. Só que como eu sou professor, eu tenho acesso a todos. Eu posso clicar aqui e ver todos os participantes. Ó. Eu consigo ver todos. Né? Da mesma forma que eu vejo todos, eu também consigo responder o questionário, o tópico de qualquer um dos grupos. Certo? Então o professor ele tem total liberdade para visualizar a atividade de todos os participantes de qualquer grupo, tanto em grupos separados como em grupos visíveis. Né? A diferença que vai ficar é que nos grupos, quando tem nenhum grupo, a gente não tem essa opção de você filtrar por grupos. Então, se você quiser acompanhar um fórum com essa possibilidade de você filtrar por grupos, é interessante você usar ou grupos separados ou grupos visíveis. Aí vai depender da sua opção, porque para o professor não faz diferença se é grupos visíveis ou grupos separados. Né? Você vai escolher aqui e vai poder ver só os tópicos de um determinado grupo, certo? Vamos agora ver o que acontece com o estudante 1, o estudante que é do grupo A. Muito bem, estou aqui logado como estudante 1, certo? Vou acessar aqui o ambiente, agora eu estou como estudante. Eu já fiz minha postagem, vocês vão ver como é que o estudante visualiza. Então, se eu clicar aqui em fórum geral, em fórum de nenhum grupo, eu consigo ver todas as postagens, a postagem do grupo B, por exemplo, que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso inclusive respondê-la, né? Então quando você está com essa opção de... Deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. Quando você está nessa opção de nenhum grupo, não faz diferença se você é do grupo A, do grupo B, você vê tudo, você responde a todos, certo? Se eu passar para o próximo fórum, esse de grupos visíveis, note que para mim também como estudante aparece a opção de filtragem por grupos. Só que aqui aparece o meu grupo, né? Na verdade o grupo muda, eu boto no plural porque eu posso fazer parte de mais de um, né? E aparece os outros. Então, por exemplo, se eu quiser ver só as postagens do meu grupo, elas estão aqui e eu posso interagir com elas, eu posso respondê-las, né? Agora, então eu sempre me perco isso aqui. Vamos lá. Agora, se eu entrar nas postagens do grupo B, porque são visíveis, aparece para mim aqui, ó, apenas participantes inscritos nos grupos podem escrever mensagem no fórum. Então, apesar de eu conseguir ver a postagem do grupo B, que não é o meu grupo, eu não consigo respondê-la, né? Certo? Então, e se eu botar em todos os participantes, logicamente eu vejo tudo, mas só vou poder responder as do grupo A. Então essa é a modalidade de grupo do tipo grupos visíveis. O Moodle ele trata com a existência dos grupos, mas os participantes podem se enxergar, podem enxergar a atividade do outro. Se eu for para grupos separados, aí de fato somente, aí não aparece mais a opção de filtragem aqui para mim, e só aparece para mim postagem do grupo A. Então veja, eu não tenho acesso ao que acontece com o grupo B. Então se você quer fazer, por exemplo, um fórum e não quer criar vários fóruns, um para cada grupo, cria um só e bota grupos separados. Porque aí, apesar de ser um único fórum, você como professor vai poder ver todas as postagens, os estudantes só vão ver o que os seus grupos estão escrevendo lá, né? Então a ideia é interessante, né? Uma ideia interessante. Eu poderia mostrar o que acontece com o estudante 2 e o 3, mas a resposta é muito parecida, né? O estudante 3, ele como ele é do grupo B, ele só vai ver nesse fórum a postagem do grupo B. Ele diz, mas bom, acho que deu para entender a ideia, né? Só para terminar, eu queria mostrar para vocês como é que o estudante 4, que não está em nenhum grupo, ele visualiza. Eu acho que vocês já devem estar imaginando o que é que está acontecendo aí, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui, vou logar como estudante 4. Muito bem, estou aqui como um estudante 4, estou aqui no meu curso, então vou entrar lá. E aí, ó, o que é que vocês devem imaginar? No primeiro fórum, como é um de tipo nenhum grupo, não vai fazer diferença nenhuma o fato do estudante 4 não estar em nenhum grupo. Então ele vai poder entrar e vai poder interagir, vai poder ver as postagens, vai poder responder qualquer uma delas que ele quiser, certo? Já no grupo no fórum 2, que é de grupos visíveis, ele vai poder ver
Ele inclusive tem aqui o seletor de grupos, o filtro que ele quiser. Ele vai poder ver todas as postagens, só que ele não vai conseguir interagir com nenhuma delas, porque ele não está em nenhum grupo. Para qualquer grupo que ele escolher aqui em cima, vai aparecer a mensagem de que ele tem que estar em algum grupo desse para poder responder a essas postagens. E no último fórum, eu acho que vocês devem ter imaginado, né? Se ele entrar no fórum 3, ele não vai conseguir ver nenhuma postagem. Então é isso, pessoal. Essa é uma das aplicações dos grupos, aqui no caso em fóruns. Eu ainda vou fazer outros vídeos mostrando a aplicação dessas categorias aí dessa modalidade de grupos em outras atividades. Vocês vão ver que para receber, é possível receber tarefa em grupo, e é uma coisa bastante interessante também. E espero, né, ter ajudado a compreender, e qualquer dúvida podem contar comigo, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau!